Estão falando, ô Bernardo, sobre fair play no sentido de clubes não ficar devendo, os clubes não ficarem devendo outros clubes. Esse problema a gente não tem mais. Alguns aí tem, né? Alguns que contrataram aí gastando muito, hein? E estão devendo outros. Isso aí eu acho que seria uma boa medida. O que você pensa, Bernardo? Esse estilo de fair play aí eu sou extremamente a favor, né? Porque o jeito que o Brasil funciona hoje em termos do futebol, do mercado de transferência, das dívidas, desprivilegia o esforço que alguém igual o Pedrinho faz de assumir as dívidas do clube e tá pagando em dia. Parece que o errado é ele. Porque aí você tem clubes igual, por exemplo, o Internacional, que fecham enormes contratações com valores milionários e fica devendo todo mundo e depois, na hora de vender, quer que o outro time pega essa dívida que está devendo e quer que assume, vira essa bagunça toda. Então, enquanto tem times igual o Cuiabá, que foi rebaixado, e era um time que tinha um compromisso financeiro muito em dia, né, pelo menos as notícias que a gente acompanhava, outros times que ficaram na primeira divisão, que contrataram jogadores do Cuiabá, ficaram devendo o jogador lá. Né? Tem time aqui de Belo Horizonte, tinha time do Rio Grande do Sul, tinha time de São Paulo, que não pagaram o Cuiabá e vai virando essa zona, vira uma bola de neve, né? E aí, quem que tá assumindo a dívida, pagando certinho, pagando em dia, que benefício que essa pessoa tem? Nenhum, né? Parece que o errado parece que o bobo é quem paga em dia. Olha pro lado e todo mundo tá atrasando conta, fazendo compromisso financeiro que não consegue arcar, levando vantagem esportiva em cima disso. E não tem nenhuma punição, não tem nenhuma regulamentação para essas pessoas, né? Aquela punição que o Cruzeiro tomou de menos 9 pontos, ou menos 6 pontos, se eu não me engano, na Série B lá em 2020, -6. menos 6. Pois é. A gente viu isso acontecer de novo aqui no futebol brasileiro? Inédito e nunca mais vai acontecer na história. Pois é. Então, assim, já passou da hora, né? E aí realmente tem que ser alguma coisa. Tem que ser uma coisa acordada entre todos os clubes. Olha, se ficar tanto tempo sem dever, vai começar a perder ponto, vai ter sanção aí na janela de transferência e não vai poder registrar jogador, e aí isso vai só aumentando as penalidades, porque senão vai ficar uma questão descontrolada, e aí qual que é o motivo, né, que leva, qual a motivação que as equipes têm a começar a pagar em dia, né? Então, realmente, eu acho que já passou da hora disso. O Brasil é um país extremamente atrasado nessa questão de fair play financeiro, principalmente quando comparado às ligas de elite, né? Então, acho que já passou da hora e espero que realmente aconteça. O difícil é acreditar que os clubes vão entrar em consenso para definir alguma coisa realmente que seja colocada em prática. E aí, Rafa? Aí, O eu acho que é grande muito, conselho técnico. eu acho que é muito simples, Samuca. Se você tem mais times que se beneficiam, né? E esses times, no caso, são aqueles que têm maior influência, né? Junto à CBF, etc., né? Dificilmente qualquer coisa no sentido do fair play financeiro, e por isso qualquer passo em direção ao fair play financeiro, seja ele em questão de time que deve, seja ele em questão de valores, né, de salário, qualquer passo no Brasil em relação a isso é praticamente impossível, né? Nós sabemos como funcionam aí os bastidores, as influências. Estamos vendo aí o Cruzeiro ser sistematicamente prejudicado em arbitragem. Então, assim, é muito ruim, né? Porque quando vem a lei da SAF, né, a ideia era que fosse no sentido de melhorar essa questão, né? E, no entanto, o que nós temos visto é exatamente o contrário. Nós temos visto a lista de maus pagadores aumentando, né? A lista de devedores aumentando. Por quê? Como não há nenhuma punição, não há nenhuma cobrança, não há nenhum tipo de sanção, o cara que paga, ele começa a ser prejudicado. O Bernardo lembrou muito bem aí, né? O Cuiabá caiu, vendeu, não recebeu, né? Tá no prejuízo. Então, assim, não estou dizendo que vai acontecer, mas é um candidato a abandonar essa prática, né, e passar a dever também, igual todo mundo faz, né? E não dá nada para ninguém. Então, assim, a coisa vai caminhando no sentido muito ruim, viu, Samuel? Eu acho que os próprios valores aí do mercado são um indício disso, né? A gente vê o sentido no qual o futebol brasileiro vai caminhando e nada bem. Eu acho muito difícil, né? Porque a essa altura provar qualquer coisa de fair play financeiro seria ir no caminho contrário do que a coisa está indo. Muito Ô Rafa, triste. Muito triste. ou a gente vai conseguir implementar o fair play financeiro e os times vão começar a responder esse cenário,
ou as equipes, né, que estão praticando correto ali, igual vão começar a dever também, é lógico. Não, nem isso. Ou, assim, claro, você tem essa tendência de virar um mal pagador, né, se você for uma pessoa irresponsável ali, sem pensar no que pode acontecer lá na frente, mas ou o mercado vai começar a adotar aquelas características que o Flamengo já está adotando. Olha, se você não me apresentar garantias que você vai me pagar dentro do prazo, ou você vai me pagar à vista aqui, não vai ter negócio com você. E aí o mercado vai começar a ficar travado entre si até as equipes conseguirem comprovar essas garantias, né? Então é uma outra saída também, e eu acho que o Flamengo está extremamente certo em adotar essa postura aí, e principalmente com equipes igual a Internacional, que é uma questão recorrente, né? Não é um caso ou dois, é uma questão recorrente, tanto que teve uma nota oficial expondo a situação, porque do jeito que o próprio Internacional propôs, na verdade, o jeito que o Internacional falou para a mídia, estava parecendo que o Flamengo estava dificultando o negócio, que o Flamengo não queria que o negócio saísse, sendo que quem está embolando a história toda é o Internacional, que está devendo dinheiro para um lado, está querendo ganhar em cima do outro, né? E assim, a gente está falando Internacional aqui para dar um exemplo, mas são vários e vários times da primeira, segunda, terceira divisão e por aí vai. É uma questão sistêmica do futebol brasileiro. Cara, o Internacional inventou nessa janela a criptomoeda da esperteza. Como é que ela funciona? Eu estou devendo no mercado, eu não tenho grana. Opa, mas espera aí, vamos fazer negócios com a minha dívida de uma maneira que eu me dê bem? Cara, isso é o ápice da lei de Gerson, assim. Não é possível, sabe? O Corinthians é uma vergonha também, o Atlético Mineiro comprou jogadores de 7 milhões, de 6 milhões, e está devendo lá uns trocados para o Cuiabá, que tem dificuldade pra caramba, que tá na Série B, enfim. Cara, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E eu sempre achei isso errado. Não é porque agora o Cruzeiro, felizmente, ninguém abre a boca para falar agora, hoje em dia, que o Cruzeiro é caloteiro. Não podem abrir mais a boca para falar. Não tem por onde falar. Né, que o Cruzeiro paga tudo, tá pagando lá as suas dívidas para a União, o Cruzeiro tá pagando o grupo de credores, o Cruzeiro está pagando os jogadores em dia, não tem mais jeito de falar. Mas eu não sei, viu, amigos, assim, quantos clubes de fato estão interessados nessa questão de moralizar o futebol nesse sentido, né? De não ficar devendo. Alguém até deu uma ideia ali de um fair play nesse sentido seria interessante, de não pagou o jogador, não pode utilizar. Eu não sei se são todos os clubes, de uma maneira geral, que estão interessados nesse sentido dessa coisa correta. Todos deveriam estar, né? Os 20 clubes da Série A deveriam estar. Mas, sabe, quando você vê o Corinthians, cara, o Corinthians, na mesma semana, você vê notícias do Corinthians de transfer ban, e na mesma semana você vê que o Corinthians contratou um jogador caríssimo. Assim, na mesma semana. Sem a menor preocupação, cara. Então, eu sinto muito por esse caminho que o futebol está indo, e quero, mesmo em meio a todo esse furacão de irregularidades, né, de falta de comprometimento, e me surpreende demais em alguns casos de clubes, né, que tem grandes empresários também à frente, que já são SAF, grandes investidores, praticando, né? Que tipo, você imagina, se você faz isso, por exemplo, com um banco, né? Meu amigo, o banco vem em você e pancada nas costas, né? Mas praticam desse expediente com clubes, porque essa coisa permissiva, né? O futebol é um universo diferente e pode acontecer de tudo no meio do futebol. E não é bem assim, não. Eu espero que o Cruzeiro continue caminhando exatamente no caminho da regularidade que está hoje. Independente se A está fazendo, se B está fazendo, que o Cruzeiro continue assim, nos seus passos corretos, que eu acho que lá na frente a gente vai colher muitos frutos. Valu, mas se não tiver uma mudança nesse sentido, daqui a pouco quem anda certo não vai mais ter competitividade. É um negócio assim, é tão absurdo a coisa que é o errado virando certo e o certo virando errado. A gente não se tem mais vergonha disso. Antigamente isso era uma vergonha. Não sei se mais você e o Samuel vão lembrar, mas, por exemplo, antes falava Flamengo deve, mas era um negócio que ficava meio escondido. Tipo assim, agora não, é uma vergonha abertamente. O Internacional, a gente está citando porque chamou muita atenção nessa janela, devia para um clube, né? O clube queria comprar um jogador do Internacional, o Internacional chegou para o clube e falou: não,
compra aqui, mas me dá o dinheiro, não desconta no que eu te devo e eu fico te devendo mais. Então, pô, não tem mais vergonha disso. Você vê o Clube de São Paulo também devendo e contratando, igual você colocou muito bem na mesma semana. Não tem a coisa, Valu, ela perdeu o pudor. Antes tinha dívida, a dívida no futebol brasileiro tem desde sempre. A dívida é coisa muito antiga. Mas antes tinha um pudor com a dívida que agora perdeu o pudor completamente. Mas eu, independente do cenário caótico, viu, Rafa? O Cruzeiro tem que entrar nessa. Para mim, não. Foi um momento, entre outras coisas, mas foi um pouco entrando nessa também, entre outras milhões de coisas, tá, pessoal? Foi um pouco entrando nessa também que nós começamos a cavar ali a situação que aconteceu com o clube. Pelo menos é o que eu penso. O pior para mim é essa questão da mentalidade, ela passar para os torcedores também, né? Quando tava aquela questão da negociação do Cruzeiro lá com o Wanderson, o pessoal ficou... Eu vi vários torcedores do Inter comentando, mas se vender, vai ter que pegar o dinheiro e pagar, não vai dar para trazer ninguém de volta. Tipo assim, eles acham ruim terem que arcar com os compromissos financeiros que o clube prometeu. Então, assim, é uma coisa que está transcendendo a diretoria, transcendendo quem responde ali pelas negociações e passou a impregnar a mentalidade da torcida por trás do clube, né? Aí o errado passa a ser quem tá pagando em dia. Inverter os valores. Pô, teve camarada lá comentando na internet, pegando essa bolha aí que o Bernardo citou, no caso do Inter. Não, perdão da dívida do Wesley, mas o William, aí eu acho uma boa o Wanderson ir. Ué, não, meu filho, pinta as cores aqui da Toca da Raposa 2 de uma vez, de vermelho e branco e né? Os caras estão muito sem noção, completamente. Só para explicar. Fala. Não, o Paulo falou aqui que a dívida do Cruzeiro não tem muito tempo, realmente a do Cruzeiro foi mais recente, mas essa questão de dívidas aí de clubes é muito antiga. Não do Cruzeiro, mas isso aí a gente ouve desde sempre, né? Não, isso aí, essa medida, tomara que os clubes pensem nessa questão realmente, velho. Aí não adianta, né? Eles vão estar todos lá, frente a frente, velho. Coloca tudo ali para definir e que pensem coisas boas, né, para um conselho técnico que já vai ter uma CAGA-DA gigantesca aí para quem está na Copa Libertadores, né? Porque se um clube brasileiro ganhar a competição, ele vai ter que abandonar o Campeonato Brasileiro e ir para o Mundial. E aí eu quero ver o que a CBF vai fazer. Não, é cada coisa que... Porque o Mundial é no final, em dezembro, né? Então, acho que antes do fim da primeira quinzena ali, o time já teria que estar no país lá, nem sei onde vai ser. É isso mesmo, né? Vocês viram? Eu vi por alto, né? Como a gente não tá na Liberta, porque o Brasileirão esse vai ano, até a última 20 não sei rodada, quanto, tinha né? 21, se eu não me engano. E o Intercontinental começa antes, né? Porque vai ter o Super Mundial ali no meio do ano e o Intercontinental é lá no final do ano. Então, fazer o quê? Vai adiar as rodadas do Brasileirão, a gente vai fechar o campeonato só em janeiro? Imagina. Tem como não, aí. Meu Deus. E um brasileiro vai ganhar a Libertadores, gente. Esquece. Provavelmente vai ser isso, viu, Bernardo? Não tem outra solução. Mas aí e os outros times também vão ficar sem jogar? Aí vai esperar só as rodadas das outras equipes em janeiro? Porque às vezes as outras equipes que vão jogar contra quem ganhou a Libertadores, por exemplo, podem estar disputando para não cair. Aí você vai tirar a isonomia do campeonato. Aí para jogar todo mundo em janeiro, vai atrapalhar as férias de todo mundo. Aí atrapalha a temporada do ano que vem. Aí vira bola de neve para atrapalhar a temporada de 26 toda. E aí... E vocês sabem que essa gestão da CBF é uma das mais incompetentes e também, além de ser incompetente, tem falta de sorte, né? Vocês sabem que com a falta de sorte que eles têm, muito provavelmente eles vão ficar nessa situação, né? Não, mas aqui, um brasileiro vai ganhar a Libertadores. Isso aí tá acontecendo desde 2019. A Libertadores, para ela voltar aí para os outros aí, vai... O River tá tentando aí, mas tentou montar o time de 2000 não sei quanto, em 2025 e não... A CBF deve estar torcendo pro Racing de um jeito. O River tá igual meu River Plate lá da Master Liga, tá em 2025 montando o time de 2011. Tipo isso. O Racing fez 2 grandes jogos aí com o Botafogo, mas não vejo o Racing com time para ganhar a Libertadores, não.
com sinceridade. Mas aí é outro ponto que eles têm que discutir lá amanhã, né? Se eles não estiverem muito ocupados nesse grande conselho técnico, tem que definir isso aí já, ó, já coloca a rodada aí em data FIFA, em alguma coisa, véio, porque se deixar lá para o final, teremos problema, né? Eu quero ver o que eles vão definir.